Bora lá, meu povo. Concurso de auditor fiscal da Cefaz Distrito Federal, Cefaz DF, andou. O contrato com o Sebrasp foi publicado, agora ficou iminente. O próximo passo é a publicação do edital. E no contrato já veio detalhes importantíssimos sobre a prova, estrutura, quantidade de questões, se vai ser certo ou errado, como vão ser as discursivas. Vou te mostrar todos os detalhes, trazer dicas importantes para você que quer se tornar aqui auditor fiscal do DF, que tem remuneração inicial de 37 mil. Eu sou Bruno Bezerra, hoje exerço o cargo de auditor fiscal, já fui aprovado em alguns concursos públicos, analista de comércio exterior, analista tributário, e aqui nesse canal eu trago dicas, sacadas de estudos para acelerar a sua aprovação, para você estudar de forma eficiente, assim como os nossos alunos da mentoria estudam, se preparam e conseguem a aprovação. Então, bora lá, todos os detalhes. Você está chegando aqui agora, já fica inscrito e ativa as notificações para você não perder os nossos próximos vídeos. Olha só, o extrato do contrato foi publicado hoje. Nós estamos aqui no dia 27 de maio. E o concurso tem 265 vagas. São 115 imediatas, mais 150 em cadastro de reservas. Vale lembrar que no edital publicado em 2019, cuja prova aconteceu em 2020, eram 40 vagas, 80 em cadastro de reservas, ou seja, 120 no total. Nomearam mais de aproximadamente 200 candidatos. Nomearam muitos, todos que fizeram os mínimos na prova discursiva. Como estão acontecendo muitos concursos fiscais simultaneamente, a tendência é que essa lista também rode bastante. Hoje nós temos aproximadamente 550 cargos vagos e você pode fazer com qualquer formação de nível superior. No meu caso, eu sou auditor fiscal, mas sou dentista. Comecei ali do absoluto zero, você também, independentemente da formação, se você tem de superior, você pode fazer esse concurso. A banca também vai ser o Sebrasp, a mesma que organizou o último concurso. Lá já tem detalhe, inclusive, do valor da taxa de inscrição, R$ 175. Esse aqui foi o contrato com o Sebrasp, né? Que já estava definido desde lá do final de outubro de 2025, ou seja, vem se arrastando aí há quase 7 meses. Então demorou um pouquinho, mas eu acredito que agora, nos próximos dias, esse concurso deve ser publicado. Olha só as informações importantes que nós tivemos nessa publicação de hoje. Ele traz aqui todas as etapas da prova. Prova objetiva, todas as etapas do concurso, né? Objetiva, discursiva e sindicância de vida pregressa. A prova objetiva vai ser naquele estilo tradicional do Sebrasp, certo ou errado. Acertou uma questão, ganha um ponto, errou uma questão, perde um ponto, tá? Uma questão errada anula uma certa. Serão 150 questões. E a discursiva, muito importante, vai ser 2 questões relacionadas aos temas específicos e uma dissertação também dos temas específicos, ou seja, todas as discursivas serão sobre as específicas, assim como foi no último concurso. De 20 linhas até 20 linhas cada questão e de até 60 linhas a dissertação. A prova objetiva será pela manhã, você vai fazer as 150 questões, os 150 itens Sebrasp, e a prova discursiva, as 3 você fará no período da tarde. Detalhe muito importante, aqui você não pode sair chutando questão de qualquer forma, porque você acerta, ganha ponto, mas você erra, você perde ponto. Então, no simulado, você tem que treinar isso. Eu, quando fazia questões do Sebrasp, eu marcava praticamente todas, só se eu não soubesse nada do item. Se eu não soubesse nada, eu deixava em branco. Mas se eu tivesse alguma noção, eu marcava, porque no final das contas eu ganhava muito mais ponto. Olha só a remuneração, e aqui eu quero te dar uma dica logo em seguida sobre as matérias, tá? Que eu acho que devem vir com um peso alto nesse concurso. Essa é a tabela remuneratória completa, começa por volta aqui de 37 mil, isso incluindo todas as parcelas, tá? O vencimento base é 23.597. Só que tem outras parcelas que compõem a remuneração total, chegando a 37 mil, final de carreira próximo aqui dos 52 mil reais, um excelente concurso. Essa estrutura agora foi da última prova, de 2020, e ela foi dividida da mesma forma, olha só. Era uma de conhecimentos básicos, uma de conhecimentos específicos, e nós tínhamos 3 discursivas, uma dissertação de 60 linhas e 2 de até 20 linhas. Em breve, vou fazer junto com o professor Fernando Maurício uma live te mostrando como é que você faz uma discursiva de forma simples e prática aqui dos concursos fiscais. Se você quiser participar, entra no nosso grupo da área fiscal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e lá eu vou te informando o dia e mando o link dessa aula que nós vamos fazer, certo? E aí, perceba que na prova de 2020,
As matérias de conhecimentos específicos tinham peso 3, de conhecimentos básicos tinham peso 1. E aí, muito importante, as matérias que têm muitas questões e são peso 3, como foi o caso de legislação tributária e auditoria, tiveram um peso altíssimo na prova. Auditoria foram 25, legislação tributária foram 25 questões peso 3, 75 pontos, 23% do total da prova. Auditoria, mais 19% da prova, 60 pontos. Só essas duas matérias representaram o quê? 42%, sem falar que elas estavam dentro das específicas e podiam ser objeto de cobrança na prova discursiva. Por outro lado, se nós pegarmos aqui a administração pública, 6 pontos, conhecimentos do DF, 2 pontos, tinham percentuais baixíssimos. Ou seja, você tem que fazer uma preparação estratégica. Não é que você vai sair abandonando os conteúdos, mas sem sombra de dúvida, você tem que dar uma atenção maior àquilo que vai te trazer um maior retorno, porque assim vai aumentar a sua chance de aprovação. Você tem que conhecer o estilo do Sebrae, você tem que resolver muitas questões dela. Se você pegar questões de contabilidade, por exemplo, da FCC e do Sebrasp, nós tivemos recentemente muitas provas da FCC, muitas contas, muitos cálculos, questões grandes, longas. Sebrasp, enunciados curtos, com questões teóricas, lá daquelas primeiras aulas. Patrimônio, fatos permutativos, modificativos, mistos, mas que se você não tiver revisado, você acaba perdendo um ponto preciosíssimo porque não conheceu o estilo da banca. Então é fundamental também você resolver muitas questões do Sebrae para você conhecer o estilo da banca. É assim que nós fazemos o planejamento dos alunos na mentoria, focando mais nas matérias mais importantes e, claro, nas dificuldades que você tem e dando um direcionamento para aqueles itens que são mais cobrados dentro de cada disciplina. Inclusive, se você quiser estudar comigo, eu monto todo o seu planejamento de estudos, do pré ao pós-edital, com material de estudos completo, teoria, questão, revisão, simulados, discursivas, tudo para você fazer uma preparação eficiente. Agora já pode se considerar em reta final aqui para a Cefaz DF. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp, o link está aí abaixo, que nós mandamos todas as informações para você, tá certo? E as outras matérias todas tradicionais. Tributário, contabilidade geral de curso. Inclusive, essas 4 aqui fazem parte do quinteto de peso. TI, acredito que nesse concurso agora deve vir com maior peso. Então, 2 pontos importantes. Perceba que o edital da Cefaz DF ele já é completão, tem mais de 20 matérias. Então, não tem muito o que inventar de matéria nova. A exceção, claro, do que não poderia ter sido cobrado no último concurso, da reforma tributária. Se você pegar outro edital recente do Sebrae, que foi da Cefaz Rio Grande do Norte, essa prova aconteceu em março agora de 2026, você vai ter que resolver essa prova. Você vai ver que lá tem uma matéria chamada Direito Tributário 2. O Direito Tributário 2 é nada mais, nada menos do que a reforma tributária. E você vai estudar isso aqui, tá? A Emenda Constitucional 132 de 2023, a Lei Complementar 214 de 2025 e a Lei Complementar 227 de 2026. Essa daqui ainda não estava na Cefaz Rio Grande do Norte, porque quando o edital foi publicado, essa lei ainda não tinha sido publicada. Ela é de janeiro de 2026, o edital foi publicado em dezembro de 2025. Inclusive, nas assinaturas dos resumos esquematizados, você conhece já os resumos esquematizados aqui do MAF, do nosso método da aprovação facilitada? Ele faz você poupar até 80% na hora das revisões, que são fundamentais para você conseguir jogar as informações para a memória de longo prazo. Tem todas essas leis esquematizadas, inclusive o CTN também esquematizado, vai te ajudar demais. Além dos resumos esquematizados de todas as matérias, na assinatura você tem todos os materiais que nós lançamos lá na nossa plataforma, tá certo? Então, muita atenção para todos esses pontos. Inclua o Direito Tributário 2, que se você olhar no material de estratégia chamado de Legislação Tributária sobre o Consumo, e os editais estão chamando, em alguns casos, de Direito Tributário 2. Beleza? Aqui, provas recentes. Eu coloquei não só do Sebrae, mas das outras bancas, porque você vai ter que resolver as da FCC. Nós não temos, por exemplo, tantas questões de reforma tributária da FCC. Perdão, do Sebrae. Porque provas que nós tivemos recentes do Sebrae, olha só. Ano passado tivemos 2, Sergipe e Rio de Janeiro. Aí tivemos, agora no começo do ano, Cefaz Paraná, para agente fazendário, e Rio Grande do Norte, que foi em março. A próxima vai ser justamente a do DF. Mas essas provas aqui também, todas vão trazer para você questões da reforma tributária. Cefaz Mato Grosso, Cefaz São Paulo, Cefaz Goiás, ISS Barueri, foram provas da FCC que aconteceram agora esse ano. Aqui, no concurso da Cefaz Paraná, que foi ano passado também, você já tem algumas questões aqui de reforma tributária. Então, fique atento para tudo isso. Pegue um bom material, indico estratégia, que aprova mais ou menos 90% nos concursos da área fiscal, e é o material que nós utilizamos na mentoria, é incluído para os nossos alunos. Faça um bom planejamento de estudos e agora acelere. Se você não começou ainda, comece o mais rapidamente possível. Se você já vem estudando, acelere
a sua preparação, tá certo? Se você gostou, deixa aí seu like, sua curtida, entre no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. E para informações sobre a mentoria ou sobre os resumos esquematizados, só chamar no WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço, acelere e vamos juntos atrás aqui da sua aprovação com um planejamento de estudos extremamente eficiente. Valeu, pessoal, forte abraço.